Bem, pessoal, vamos falar das complicações da Covid longa, que em especial vocês me perguntaram muito também relacionado, falaram assim, Júlio, por quê? Quem teve Covid está aumentando tanto a incidência de algumas doenças como pressão alta, diabetes, chance de ter um infarto, chance de ter um AVC, né? Isso gerou muita curiosidade no vídeo que eu fiz as principais complicações, né, da Covid. Só para vocês entenderem, né? Toda vez que a gente fala de qualquer doença que causa um problema agudo, né? Grande parte das pessoas que passam por aquele problema, da mesma forma, a doença infecciosa como Covid e outras, né? A maioria vai sair bem e vai sobreviver daquele evento, né? Mas quando a gente fala que saiu bem, que sobreviveu, não significa que isso não pode deixar algumas consequências. Então a gente viveu o caos da pandemia nesses 3 anos, né? Que a gente viu muita gente morrer por Covid, mas também a gente viu a grande maioria das pessoas pegaram Covid e saíram, voltaram à sua vida normal, né? Mas parte dessas pessoas que você olhando de fora fala assim, ah, fulano teve Covid, foi internado, ficou grave, ou sei lá o quê, mas ela tá bem. E às vezes quando você vai conversar com essas pessoas, você vê uma série de complicações. E é isso que agora está vindo mais à tona, porque passou aquele momento de desespero, de caos de Covid, e a gente está convivendo com muita gente sequelada, né? Das complicações que mais a gente vê são complicações cardiovasculares. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece, né? Na maioria das vezes, uma pessoa que teve Covid, uma série de cascatas de eventos inflamatórios acontecem no corpo. E muitos desses eventos a gente sabe que pode prejudicar tanto a questão dos vasos como a parte do coração. Vou pegar esse modelo aqui para vocês entenderem. Então, o que acontece? Quando a gente fala que a Covid, né, prejudica os vasos, aumenta a chance de infarto, de AVC, né, é pelo processo inflamatório que acontece nos vasos. Parte dessas pessoas, né, vão ter um infarto e podem até morrer pós-Covid, né? E tem pessoas que essa Covid vai causar um dano nos vasos e ela vai voltar à vida dela normal, mas aquele dano está ali, constatado. E aí, por isso que é tão importante você, após ter Covid, em especial se você tem sintoma, ficou com mal-estar depois, procurar ajuda. Porque um dos problemas de maior incidência após Covid, e a gente tem visto a alta global de infarto e também de AVC. Então, as doenças cardiovasculares, né, estão aumentadas num paciente que teve Covid, em especial quem teve Covid mais grave. Então, se aconteceu isso com você, aí você ajuda, depois nunca mais eu fiz check-up, não vi parte cardiológica, sim, procura ajuda cardiológica, porque isso vai ser relevante. É uma coisa muito, muito importante você entender. A outra coisa, eu falei que alguns trabalhos saíram, um aumento da incidência de diabetes, né? Falei para vocês também, né? Vou deixar aqui na descrição trabalhos mostrando isso, né? Muitos desses trabalhos são trabalhos iniciais que depois vai se aprofundar até para entender por quê, né? E do caso da gente neurológico também, as queixas de memória, então pessoas com quadros de memória prejudicada pós-Covid, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. E os estudos já mostram, saiu um estudo recente na revista Cell, uma revista bem importante, né, mostrando quais alterações acontecem dentro das células, em especial uma alteração até do nível de serotonina que a gente tem no nosso cérebro. Então perceba que a gente tem informação, a gente percebe, constata esse fato. Vocês colocavam aqui nos comentários há tempo, né? Pessoas dizendo, eu estou com problema de memória e tal. A gente começou a fazer vídeo por isso. E a ciência depois vai confirmando esses fatores. Então, Covid não é só uma doença aguda que pode matar, mas também está se mostrando uma doença que vai acometer de forma crônica muita gente. E muita gente vai ter o risco cardiovascular aumentado, com risco de infarto, risco de AVC, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a chance de ter depressão, aumenta a chance de ter transtorno de ansiedade, muita gente com queixa de memória relacionada. Por isso que deve procurar o seu clínico geral, seu cardiologista, fazer check-up, ver se está tudo ok, ou se esse risco foi configurado em você também, você está com problemas cardiovasculares mais agravados, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.